prosperidade em tempo de crise. É o tema dessa série de mensagens. E pensando no tema, eu me lembrei do título de um álbum de uma banda de rock lá dos anos 70 e 80, chamada Supertramp. E aí você tem a capa do álbum, Crisis. What crisis? Crise? Que crise? Está ali o camarada, como se nada tivesse acontecendo ao redor dele, né? Num espaço totalmente devastado, degradado, e ele está ali, tranquilo, pegando seu sol, como se estivesse tudo de boa. Gente, muita gente tem o hábito de agir como essa banda, com as letras das suas músicas, resolveu chamar nossa atenção para isso. Negação da realidade. Quando a realidade é muito difícil, muitos de nós adotamos um mecanismo de defesa psicológico chamado negação. Se a realidade é muito dura, então ela não existe. Popularmente as pessoas dizem, enfiar a cabeça na areia. Dizem que a avestruz faz isso. Eu já soube que não faz. Tá? Então, nem a avestruz, né, que é uma ave estúpida, enfia a cabeça na areia achando que o perigo vai passar, imagina nós. A gente vai fazer de conta que ao nosso redor nada está acontecendo? E o problema dessa atitude de esperar que os desafios se resolvam sozinhos, ao invés de buscar ajuda, ao invés de buscar o conselho de pessoas que tenham comunhão com Deus, como a Bíblia nos ensina a fazer, ao invés de buscar a transformação da realidade. O problema é que quando você nega a realidade constantemente, o seu estado mental muda e você assume uma postura de indiferença. Você passa a não sentir mais. Você não quer sentir, você nega a realidade que provoca em você um sentimento ruim, e aí você passa a não sentir mais. Você fica indiferente, você, como a gente diz no nosso ambiente de igreja, a sua consciência fica cauterizada. Isso se aplica quando o problema é você. Porque às vezes o problema é o meio ambiente, né? É a poluição, mas às vezes o problema está em você, está em mim, está em qualquer um de nós aqui. E se a gente ficar negando o problema que temos, nós não sentiremos mais vergonha com aquela situação e não buscaremos em Deus a transformação necessária às nossas vidas para resolvermos o problema. E olha que a Bíblia é cheia de alertas para justamente não nos entregarmos a essa condição mental de indiferença, de mornidão, não é nem quente nem frio, que também a Bíblia condena. Por exemplo, João Batista, vejam só esse alerta aqui, claríssimo, né? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, lá em Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependam-se. Aí a pessoa, arrepender? Do quê? Se você procurar, você vai descobrir. Eu garanto para você. Garanto. Hoje, inclusive, primeiro domingo do mês, é dia de ceia. Nós teremos a oportunidade de fazer o autoexame que é recomendado pelo apóstolo Paulo. Para que então possamos nos aproximar da mesa. Por isso eu te pergunto, vamos lá, vamos à primeira pergunta da noite. Como você responde aos conselhos que lhe são oferecidos? Você ouve alguém gritando assim, arrependa-se. Aí você pensa, esse cara é louco. Ou você para e pensa assim, será que eu tenho algo do qual eu preciso me arrepender? Qual a sua atitude? Como você responde aos alertas que você ouve? Esses alertas podem vir de diversos lugares, né? Tem aquela história lá em Números, capítulo 22, que o alerta veio na voz de uma mula.
A mula virou para o profeta, que estava se recusando a ouvir a voz de Deus, e falou para ele: por que você está me batendo? Só estou tentando te proteger, tem um anjo ali na frente, doido para te matar. E aí Deus abriu os olhos do profeta, ele viu o anjo. Se arrependeu de bater na mula, que só queria o bem dele. Às vezes a gente trata as pessoas que trazem notícias ruins, que não queremos ouvir, como uma mula, e batemos nela. O mensageiro acaba sempre pagando o pato pela mensagem ruim. No tempo dos reis, o mensageiro que chegava com uma mensagem de derrota militar, perdia a cabeça. Pô, manda outro, né? Como você reage aos conselhos, às orientações, aos alertas que você recebe? Pense nisso. E eu sei que talvez alguns estejam pensando naquele outro ditado: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Não é verdade? Quem é que nunca ouviu esse ditado aí? Ditado antigo. Talvez por isso alguns não tenham ouvido, né? Mas então vamos voltar à experiência de Daniel para ver como essa atitude de negação da realidade pode ser extremamente prejudicial. Como Deus age conosco quando Ele quer nos tirar dessa condição e como nos tornamos após a ação de Deus em nós. Então, esses conselhos que veremos, desta vez, não dizem respeito à vida de Daniel, nem à vida dos amigos de Daniel. São ações decorrentes da vida de Nabucodonosor, o rei. Então, vamos à leitura, Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Opa! Pausa! Que abertura de carta é essa? Ou melhor, que abertura de capítulo é esse, né? É nítido que Daniel está transcrevendo uma abertura de uma carta escrita por Nabucodonosor a todos do seu reino. Ditada, né? Que ele não ia escrever, manda quem pode, obedece, tem juízo. Mas o fato é que foi ele que ditou. O rei Nabucodonosor, está assinado. Sou eu que estou falando para vocês, para todos vocês, sobre um Deus maravilhoso, que tem um reino eterno. Obviamente, como veremos no restante da leitura desse capítulo, a carta foi escrita a posteriori. Esse relato que veremos aqui agora, ele entra então no relato do que aconteceu. Então ele começa se posicionando, faz o relato dele e no final ele mostra como ele passou a enxergar a realidade após tudo aquilo pelo qual ele passou. E aí você entende o porquê dessa abertura que parece tão despropositada, tão estranha. Então, versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado, um pesadelo. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus.
e o espírito dos santos deuses está nele. E eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Pausazinha rápida aqui. Quem está acompanhando com a gente, viu que no capítulo 2, o rei agiu de maneira diferente. Ele não contou o sonho, ele queria que os magos, etc., soubessem qual era o sonho, tivessem uma revelação de qual era o sonho, para então dar a explicação. Dessa vez, por algum motivo que o texto não deixa claro, ele não agiu dessa maneira. Talvez porque ele ficou tão aterrorizado com o sonho que ele queria saber logo a resposta. Agora, se ele queria saber logo qual era a interpretação, por que ele não foi direto a Daniel? Por que saiu convocando aquele monte de gente que ele já sabia que não sabia nada? Também não tem como a gente saber isso, né? O texto não explica e não há como entendermos as motivações daquele rei. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e ali diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu, e ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos, fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas não era destruição total. Deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze, que fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho dos céus, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas, continua o texto. Os anjos declararam o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e o dá a quem quiser, e põe no poder o homem mais simples. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o espírito dos santos deuses está em você. Gente, mais um sonho do Nabucodonosor. O cara sonhava, hein? Quem é que sonha muito aí? Faz um sinal para mim. Quem é que sonha muito? Eu sonho muito, mas não lembro, nunca faz sentido nenhum. Aí, de vez em quando, eu tenho uns pesadelos. É quando eu sonho com a Marinha. Aí é muito ruim. Muito ruim. E quando sonho, eu embarcado, então, meu Deus, eu acordo suando. Ah, ufa, era só o sonho. Tem quem goste. Colegas meus foram para a reserva e fizeram uma formação especial para poderem trabalhar na Marinha Mercante, com a nossa experiência da Marinha de Guerra, né? Nem pensar, nem cheguei perto. Mas, talvez você tenha sonhos que sejam mais do que apenas uma forma da sua mente trabalhar as emoções que você teve ao longo do seu dia. Talvez Deus fale com você através de sonhos, como estava falando com Nabucodonosor. Eu, às vezes, peço, não peço toda vez não, mas de vez em quando eu peço isso a Deus: Senhor, fala comigo através de sonhos. Ele não quis fazer isso comigo, pelo menos não por enquanto.
Mas Deus é soberano, Ele pode fazer isso a qualquer momento, né? Se fizer, prometo que eu te conto. Por que Ele não chamou logo a Daniel? Uma das hipóteses é que ele já soubesse que aquele sonho se aplicava a ele. Vejam, ele disse que as sentinelas, né, fique ele no chão, em meio à relva do campo. Isso é o rei falando. O que a sentinela falou para ele no sonho. O anjo, né? Ele será molhado com o orvalho dos céus e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada. Ele sabia que aquele sonho tinha a ver com uma pessoa, não com um reino, como tinha sido outro sonho. Era uma pessoa. E eu acredito que ele já suspeitasse que a pessoa era ele. Por quê? Porque na leitura dos escritos dos babilônicos, né, naquelas tabuinhas de barro, com escrita cuneiforme, você ouve falar da mitologia babilônica. Por exemplo, na mitologia babilônica teve um dilúvio. Interessante isso, né? Não é só a Bíblia cristã que fala do dilúvio. Você tem dilúvio em outros mitos fundadores de sociedades, né? Mito não é mentira não, tá, gente? Mito é uma forma de uma sociedade transmitir inicialmente oralmente e depois por escrito a história da formação daquele grupo de pessoas que foi crescendo até se transformar num povo, numa sociedade. Era um clã, um grupo, né? E foi crescendo. Os Yanomamis, por exemplo, também têm a sua mitologia, muito simples, né? Obviamente, mas há índios indígenas, né? da Amazônia que também têm na sua cosmogonia, a formação do cosmos, a formação da existência, da vida, de tudo, a ideia de um dilúvio. Tá? Os aborígenes da Austrália também têm, então é bem comum isso. Na mitologia babilônica, era comum que o rei, o líder, fosse representado como uma árvore. Uma árvore que era fonte de proteção e de alimento. Ou seja, há uma grande chance de que o rei já soubesse que aquele sonho era para ele. E aí eu lhe pergunto, quando você sabe que você não vai gostar do que lhe dirão, qual é a sua atitude? Você enfrenta as más notícias ou você tenta fugir delas? Entra em negação da realidade. Vou dar um exemplo para você. O nosso primeiro pastor meu e da Alba, ainda há muitos anos, ele tinha um hábito. Quando alguém vinha perguntar alguma coisa para ele, e ele, muito sábio, sabia que a pessoa não ia gostar da resposta, ele dizia para a pessoa assim: você tem certeza que quer que eu responda? Normalmente a curiosidade acaba falando mais alto e a pessoa arrisca e pede para ouvir. Mas nós tínhamos uma amiga que fez uma pergunta, não vou entrar em detalhes, óbvio, né? E o pastor ia dar uma resposta que ela não queria ouvir. Quando ele fez essa apresentação, ela prontamente disse: não, ok, não precisa não. Não, mas você tem certeza? Tem certeza? Tem certeza. Não precisa, não quero saber. Não preciso dizer que a vida dessa pessoa não foi muito aquilo que se esperava, né, de um cristão. Mas, escolhas, a vida é cheia de escolhas, né? E você? Como é que você reage quando ouve alguma coisa que não gosta? Que se aplica a você, a sua vida, como o sonho de Nabucodonosor. Como é que você reage? Você enfrenta? É um problema real e tem que ser resolvido?
pede ajuda, busca conselho, ou você foge, ou você mente. Vamos ver como Nabucodonosor agiu? Versículo 19. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou sua interpretação o assuste. Não tenha medo não, pode falar. Eu aceito, fala, pode falar. E Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos seus inimigos, e o seu significado somente aos seus adversários. Quem dera, ó rei. Mas não é bem assim, não é bem assim. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, e a sua copa encostava no céu, visível em toda a terra, que também tinha belas folhas, muitos frutos, e a qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo. Tudo isso, né? Repetindo, né? Morada para as aves dos céus, os seus galhos. És tu, ó rei. Essa árvore do seu sonho é você. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que desceu do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, no meio da relva, ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Que 7 tempos são esses? Ninguém sabe, é muita elucubração. Deixa isso para lá, tá? Não se preocupa com isso não. Versículo 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, o meu senhor. Cadê? Me perdi. Achei. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois, te molharás como o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore. Agora pelo menos uma boa notícia, né? A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Olha a história do conselho, se fosse bom a gente vendia, não dava, né? Ele está oferecendo um conselho, o rei vai aceitar se quiser. Renuncia aos teus pecados e à tua maldade. Pratica a justiça, tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. E nada disso te aconteça. Só que no versículo 28, o próprio Nabucodonosor disse: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, ele disse: acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quiser. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim como os bois, seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Mas ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, olha, ele que está narrando a história dele, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado.
Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele, ele age como lhe agrada. Com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de lhe dizer: o que você está fazendo? Gente, o rei havia sido alertado por Deus num sonho. No sonho, o anjo dizia o que iria acontecer com ele, se ele se ensoberbecesse e se achasse igual a Deus. Onde é que mesmo tem na Bíblia que um casal muito ingênuo recebeu uma oferta parecida com essa? Se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, teus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Gente, isso acontece com você, comigo o tempo inteiro. O tempo inteiro. O adversário, também conhecido como o anjo de luz, ele quer enganar você. Ele quer oferecer a você um conhecimento dos deuses, para que você seja igual aos deuses. Mas isso é idolatria. E sempre que alguém se eleva à condição de igual a Deus, ele cai. Deus derruba. Pode não derrubar rápido, mas, como diz a palavra, não se engane o homem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então vai acontecer. Quando a pessoa se eleva e se coloca no lugar de Deus, vai acontecer algo como isso que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Ele foi alertado, 1 ano havia se passado, quando ele provavelmente já tinha até se esquecido do sonho, e estava ali, né, no seu palácio, olhando para os seus jardins, e aí seu coração se ensoberbeceu. Não é isso que nós também fazemos? Quando olhamos para as obras das nossas mãos e começamos a nos achar muito bons. Por isso eu te pergunto, qual a sua atitude quando você recebe um alerta, um aviso, como um aviso que Nabucodonosor recebeu, de que você tem que mudar determinada atitude na sua vida, porque senão aquilo ali vai ser ruim para você. Mas demora a acontecer. Aí você acaba esquecendo. Como é que você faz quando um alerta demora a acontecer? Você passa a achar que aquele alerta não era real? Você ignora o alerta porque nada aconteceu? Você volta a viver como se não tivesse recebido o alerta, como aconteceu com Nabucodonosor? E, por favor, não desconsidere essa possibilidade, porque aconteceu com ele e pode acontecer com você também. Você pode ouvir um alerta de Deus na leitura da sua palavra, um amigo seu, um irmão seu, um pastor, alguém pode virar para você e falar uma coisa: olha, esse caminho não está legal, isso pode dar problema para você. Aí você fica na hora, naquele primeiro momento, você fica assustado, tal, se segura, para de fazer aquela atitude, o tempo passa, nada acontece, aí você quer tanto aquilo. E aí você acaba fazendo. E aí vem as consequências. Pois foi isso que Nabucodonosor fez. E, portanto, colheu consequências terríveis. Há relatos também nos escritos babilônicos, não tem como a gente saber isso com certeza, tá? Mas há relatos que dão conta de que o grande rei Nabucodonosor, que ele existiu, ninguém tem dúvida nenhuma, tá?
os anos do reinado dele, isso tudo está mais do que consolidado. O que não está 100% consolidado é como foi a transição dele para o seu sucessor, ou sucessores, como veremos no domingo que vem. Ou sucessores. Isso há muita controvérsia ainda. Mas há um grupo de estudiosos que acredita que Nabucodonosor passou um tempo sumido. Que tempo é esse? Ninguém sabe. Mas há indícios de que no final do reinado dele, ele passou um tempo desaparecido, ele não fazia nenhuma aparição pública, não participava de nenhuma festa pública, não comparecia aos eventos em homenagem a ele mesmo, sempre se fazendo representar por outras pessoas. E, de repente, ele retornou, reassumiu a função dele, a pompa e a circunstância, e logo em seguida faleceu e houve a sucessão. Então, há essa narrativa. Se é verdadeira ou não, nós não sabemos. E essa história de comer grama? Existe uma doença chamada licantropia. Tropos, em grego, é humano, né? Antropologia, estudo do ser humano. Lican é lobo. Então, licantropia é quando um ser humano assume posturas como se fosse um animal, não necessariamente um lobo, mas quando é efetivamente um lobo, como é que se chama a pessoa que começa a agir como se fosse um lobo? Lobisomem, é isso aí. Vocês sabiam? Aliás, a palavra werewolf, lobisomem em inglês, é justamente lobo-homem. Como licantropia. Então, essa doença, ela existe. Essas histórias de lobos ou de pessoas que agem como se fossem lobos, isso já aconteceu na história. Só que é uma coisa tão estranha, né, que acaba vai para o mundo das lendas, das histórias da carochinha, né? Mas, como diz um grande escritor da língua espanhola, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, né? Então é melhor a gente ter um certo cuidado. Está uivando perto de você, é melhor sair. Então, independente de Nabucodonosor ter tido essa doença ou não, o fato é que na narração, que tudo leva a crer que foi uma carta que ele publicou para conhecimento geral, ele reconhece que foi afetado por aquela doença, ou por aquela situação, aquela condição, porque se ensoberbeceu, se envaideceu, permitiu que o orgulho tomasse conta dele. E que quando ele voltou a si, ele caiu em si, ele passou a louvar a Deus, a engrandecer o nome de Deus, e então ele foi reconduzido à sua situação anterior. Ele foi restaurado. Mas para que pudesse haver a transformação, foi necessário que houvesse quebrantamento. E isso mostra que o nosso Deus, o Deus que alertou Nabucodonosor e que depois pesou a mão sobre ele, é um Deus misericordioso. Porque ele não quer que ninguém se perca. Então, às vezes, ele precisa ser muito enfático com algumas pessoas. Porque se recusam a ouvir. E aí Deus vai lá e pesa a mão. E dói. Se como? Mas Deus é bom. Deus é misericordioso. E quando ele nos disciplina, não é para nos destruir, é para nos transformar. E aí, concluindo a historinha, versículos 36 e 37, naquele momento voltou-me o entendimento, eu recuperei a honra e a majestade e a glória do meu reino,
Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Meus irmãos, o nome do que se passou com Nabucodonosor e que pode vir a se passar com qualquer um de nós aqui, se nos recusarmos a ouvir os alertas de Deus, é quebrantamento. É sermos humilhados nas mãos de Deus. Isso, quando nos dispomos a reconhecer que estávamos errados, quando nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, então somos exaltados, como diz a palavra, somos transformados. Não há transformação sem quebrantamento. E o quebrantamento acaba sempre trazendo sofrimento. Poxa, mas se Deus é bom, por que Ele me traz sofrimento? Porque Ele quer que a gente seja melhor do que é. É como uma criança que não quer dormir na hora certa, porque está viciada em televisão, ou joguinho, ou qualquer coisa, e você acha, não, está na hora de dormir. Ah, não vou dormir, me dá aqui o celular. Aí toma o celular da mão da criança, aí pronto, eu não te amo mais, você é horrível, e que não sei o que lá. É assim que a gente age com Deus. Ele toma o celular da mão da gente, e a gente fica chateado. Mas o que Ele quer é que a gente durma bem. E não vai conseguir dormir bem vendo celular direto. Meus irmãos, a indiferença, a negação da realidade leva à indiferença. A indiferença leva a um coração insensível à palavra de Deus, aos alertas de Deus. Isso é chamado de coração cauterizado. Ele não sente mais porque foi queimado pelo fogo, com uma pele que é cauterizada, e você perde a sensação do toque naquele trecho da pele que foi queimada. A Bíblia chama de corações cauterizados, aqueles insensíveis à palavra e resistentes à mudança de vida, resistentes ao quebrantamento. Não adianta estar apenas informado sobre a palavra de Deus. Nabucodonosor estava informado, mas isso não mudou a atitude dele. Ele continuou tendo uma atitude arrogante, e aí o que tinha sido dito para ele aconteceu. Você precisa se comprometer com a verdade. Mas eu já conheço. Sim, e você vive? Se você não vive o que você conhece, não adianta nada. É só teoria. Você pode saber tudo de exercício físico, mas se você não for para a academia, não adiantou nada o conhecimento que você tem. Pode saber tudo de cozinha, mas se não for para o fogão, o que adiantou aquele conhecimento todo que você tem? A mesma coisa na vida espiritual. Não adianta conhecermos a Bíblia e não aplicarmos a Bíblia em nossa vida, a palavra de Deus. É necessário sair da mentira, da negação e andar na verdade. E aí seremos transformados. Aí teremos uma vida vitoriosa, mesmo em tempos de crise. Como era o caso ali de Daniel e de seus amigos. Nabucodonosor foi conhecendo aos poucos o Deus de Daniel e todo o seu poder. Primeiro, ele viu Daniel revelar seu sonho e lhe dar sua interpretação. Depois, ele viu o anjo do Senhor caminhar junto com os amigos de Daniel na fornalha em chamas. E agora ele sentiu na própria pele a soberania de Deus. O que valeu para Nabucodonosor, vale para você também. Por isso, caso as circunstâncias da sua vida estejam muito difíceis, avalie-se a si mesmo. Aproveite a oportunidade que teremos agora, dessa autoanálise, e pergunta para Deus, Senhor, tem alguma coisa que eu preciso mudar na minha vida? Tem alguma coisa
da qual eu preciso me arrepender? Meus irmãos, a graça de Deus é tanta que Ele não desiste de você. Não desiste. Deus não quer que você permaneça afastado dEle, porque o pecado nos afasta de Deus. Ele rompe o relacionamento, o nosso relacionamento com Deus. Quem vive em pecado, uma coisa é você pecar. Aí você se arrepende, tenta viver sua vida e aí, puf, cai de novo. Outra coisa é você vive no pecado. É a sua condição de vida. E você não está nem aí. Todo mundo faz, vou fazer também. Isso é consciência cauterizada. Mas Deus ama a pessoa de tal maneira que ela vai endurecer o jogo, até a pessoa ceder e reconhecer que está em pecado. Como um pai dos velhos tempos que ficava torcendo o braço da criança até a criança parar de fazer o que estava fazendo. Minha mãe gostava de enfiar a unha no meu braço, né? Eu lembro. Tá, mas eu era uma peste. Nada me segurava. Ela pegava com a unha e segurava. Aí eu ficava tentando fugir. Aí ela, para, que vai ser pior. Aí a dor ia aumentando, tinha uma hora que eu parava. Nossa, que coisa. Aí eu parava. Não parava por muito tempo, não. Mas parava. É eficaz. Infelizmente, gente, a dor, ela é eficaz. Tanto que C.S. Lewis, o grande teólogo, que na verdade nem era teólogo, ele falava de teologia, mas a profissão dele, ele era professor de história medieval. E escrevia livros, né, como as Crônicas de Nárnia. Maravilhoso. O C.S. Lewis era um cara muito legal. E ele tem uma frase que eu gosto muito e que não teve como eu não trazê-la aqui para vocês. Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala com a nossa consciência, mas grita em nossa dor. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Como é que Deus pode estar permitindo isso? Porque você não está ouvindo. Você não está ouvindo. Portanto, meus irmãos, eu quero orar por você, para que Deus revele a vontade dEle para a sua vida, ainda que essa revelação lhe traga algum sofrimento, inicialmente. Não era isso que eu queria tanto outra coisa. Puxa, mas eu estou tão feliz fazendo isso aqui. Por que Deus vai tirar isso de mim? Estou tão bem assim. Mas Deus sabe melhor do que você o que é melhor para você. Então busque o Senhor. Pergunte ao Senhor se há algo na sua vida que precisa ser transformado. Deixe o Senhor quebrantar o seu coração. Não há transformação sem quebrantamento. Ele assim vai te capacitar para que você faça as mudanças necessárias na sua vida.